Bom, dando continuidade hoje à série de vídeos sobre adolescentes, eu vou falar sobre as 4 coisas que eles mais sofrem, sim, o maior dilema dos adolescentes, de forma comum, assim, que eles enfrentam esses desafios. Então isso é bom para você, pai e mãe, que quer entender um pouquinho melhor o seu filho nessa fase, e a você também, adolescente, que quer entender ou que às vezes nunca nem parou para pensar nisso, mas que você vai pensar agora. Então vamos lá. Primeira coisa. Pressão na escola. O adolescente, até os 17 anos, a única preocupação que ele tem, a maioria, é ser bem sucedido na escola. E essa pressão, ela vem num peso muito maior, porque entende o seguinte: por exemplo, uma pessoa adulta, ela tem várias funções. Então a gente pensa, dá um pouquinho para cada uma, tá bom. Porque a gente entende que ela não pode ser boa em todas, né? Não pode ser completa em todas. Alguma vai ficar sempre desfalcada. Nem que seja aí na área, não vai na academia, não faz isso, mas faz as outras. Na adolescência, como ele tem a escola como única tarefa norteadora, existe uma cobrança social, consciente e inconsciente de professores, de familiares e de amigos, para que eles consigam. E aí entra naquela caminhada da pressão, naquela caminhada da incompreensão, e aí ele começa a Aí ele também começa a direcionar muito a autoestima dele pautado nisso. Então ele consegue, ele é um sucesso, ele não consegue, ele é um fracassado. E aí você vai determinando muito das crenças, entendeu? Então esse é um ponto importante dos pais observarem, de não olharem para o filho como aquela frase que para mim é muito estranha. E, tirou 10, não fiz mais sua obrigação. Eu não concordo com isso, eu acho que não existe uma questão de obrigação, existe uma questão de superação a cada desafio que eles enfrentam. O segundo ponto é problema com os pais. Eles entram naquela fase de ninguém me entende, o pai não entende eles, aí ninguém se entende, ninguém consegue se entender, alguns não conseguem nem se comunicar. É como se fosse 2 mundos. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre adolescente que falam sobre essa questão dos dois mundos. E aí o que acontece? Eles entram nessa crise de identidade e começam na busca por serem aceitos e se sentirem pertencentes. Aí eles começam a se desconectar dos pais, que muitas vezes acabam virando a história do químico, né? E por que isso acontece? Porque o pai, ele precisa se atualizar junto com o filho. Mas, Alice, como assim? É o filho que se atualiza? Na maioria das vezes. Porque o pai, quando você vê alguém crescendo, você leva um tempo para entender que ele cresceu, certo? Então você ainda olha para ele, com 15 anos o menino tá namorando, você fala, gente, mas é uma criança. Não é uma criança. E você precisa se atualizar para acompanhar ele. Os dois precisam andar juntos, porque ele tem muito para te ajudar a entender esse momento que na verdade nem ele entende, mas que vocês podem tentar interpretar os desafios juntos e vice-versa. Então esse é um grande desafio que eles vivem aí, os pais também. Terceiro ponto, amizades e relacionamentos. Na adolescência eles começam a ter essa definição por grupos de amigos. Então você muitas vezes entra numa instituição de ensino médio, você vai identificando a galera do esporte, a galera dos estudos, a galera isso, a galera que... Enfim, são vários grupos. E eles começam a entrar nessa corrida por qual grupo eles vão pertencer. E às vezes, não necessariamente, ele entra em um grupo por ele se identificar com aquela ação, mas é por onde ele se sente mais aceito, é por onde ele se sente bem, e aí ele acaba sendo influenciado por aquilo a viver aquele tipo de comportamento ou ação. Então é aí que entra também a importância da família estar junto, porque às vezes ele pode cair num grupo negativo, né, de pessoas que fazem escolhas erradas, de escolhas infelizes, e isso é negativo para o seu filho. Então a autoestima, que está muito ligada a essa base familiar, está ligada a isso, porque uma pessoa que se sente segura e que tem uma autoestima boa, ela não se influencia tão facilmente por grupos que não acrescentam em nada, né? Que não somam no desenvolvimento, no crescimento deles. E nos relacionamentos, que é onde eles começam a se envolver de fato com outras pessoas, ter parceiros, ter parceiras, e a viver essa primeira etapa do relacionamento amoroso, dos desafios que isso enfrenta. Alice, é importante? Claro que é importante. Tudo é importante quando a gente vive de forma consciente. Respeitar a sexualidade do adolescente, respeitar que ele já está despertando sentimentos, reações físicas, reações emocionais, e que isso é um processo natural e que ele vai vivenciando isso e descobrindo e amadurecendo ao longo da vida. Quarto e último ponto é os problemas que eles vivem com a própria aparência. Na adolescência, é aquela fase dos hormônios total loucura e que você fica meio desencontrado. Seu cabelo
que era aquele cabelinho de criança, começa a ganhar outro estilo, a pele enche de espinha muitas vezes, algumas têm mancha, as meninas às vezes não sabem ainda usar uma maquiagem leve, mas que seja proporcional, né, que consiga equilibrar essa dificuldade, os meninos mais ainda, porque nem maquiagem tem, aí vai aquele corpo que vai mudando, sabe, você vai crescendo, vai inchando, mas ainda não definiu. E aí eles se olham assim, se sentem estranhos, né? E aí sempre tem também aqueles adolescentes que despontam e já tem aquela formação bem definida. E são essas referências que acabam gerando essa insegurança nos demais. Essa corrida por um padrão estético que não existe, que é tão triste, sabe? A gente vê quantos casos de pessoas que não se amam. Mas por que elas não se amam? Porque a sociedade determina um perfil estético onde as pessoas devem caminhar para alcançar ele. Só que não, gente, a autoestima ela não está ligada ao padrão estético que você se coloca, ela está ligada ao seu posicionamento. Ela está ligada, por exemplo, não é o fato da pessoa ser gorda ou o fato da pessoa ser magra que vai fazer ela feliz. O que vai fazer ela feliz é ela ter escolhas conscientes sobre ela. Ela saber que o que ela põe dentro do corpo dela é determinante para a sua formação, para o seu equilíbrio. Esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante para a superação dessa fase e dos outros 4 pontos que eu falei. Então, espero ter ajudado vocês, pais, educadores e adolescentes, a refletirem sobre essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!